50 anos após o golpe de 64, ainda existem resquícios da ditadura. A PUC São Paulo cria mais uma vez um ambiente de debate para eliminar essa herança e punir os responsáveis pelas injustiças que ocorreram durante o regime. A ditadura foi um golpe de Estado ilegítimo, se retirou um presidente constitucionalmente eleito e nós o que fizemos foi a resistência brasileira, com o direito universal de resistir à tirania. A ditadura representou uma concentração de riqueza muito grande para as elites brasileiras e internacionais e uma perda imensa para a classe trabalhadora, de direitos e de dinheiro também. A gente fala muito da questão da liberdade, eu acho fundamental. Agora, tem uma coisa, liberdade sem igualdade é a liberdade do mais forte sempre explorar o mais fraco, sempre dominar o mais fraco. Então eu não gosto de falar de liberdade, quando eu falo da ditadura, o problema da liberdade é grave, sim, tudo bem, mas o pior é a desigualdade que ela criou. É como se você tivesse ido dormir nas portas de um sonho, de um paraíso, e acordasse no meio de um pesadelo total. Eu tinha 18 anos, eu estava começando a entender as coisas. Fiz política universitária, fui do centro acadêmico lá da Casper Libero e nesse entretempo eu me aproximei de uma organização clandestina de matriz comunista, sou comunista até hoje, que foi a Ala Vermelha, que era uma dissidência do Partido Comunista do Brasil. Daí, quando chegou em 1969, 31 de agosto, houve uma queda grande de ala e eu fui preso também. Fiquei preso de 31 de agosto de 69 até 2 de outubro de 1974. 5 anos, 1 mês, 1 dia, 18 horas e divergências sobre minutos. Não seria de esquerda se não tivesse divergência, né? Eu comecei por amor. Eu tinha 18 anos, tinha um namorado que era muito apaixonado, ele era do Partido Comunista Brasileiro, porque eu vinha, da minha adolescência, era colegial ainda, praticamente, estava querendo ser jornalista, e aí eu entendi em 64 o que significava de verdade o golpe. E aí eu comecei a ler muito mais, eu já lia muito, mas lia muito mais, e a concordar que era necessário reagir à ditadura. Ainda existem heranças da ditadura nos dias de hoje que precisam ser analisadas. A Comissão da Verdade da PUC São Paulo realizou o Tribunal Tiradentes III, que simulou o julgamento da Lei da Anistia. Hoje, passados tantos anos, nós vamos julgar uma parte da Lei de Anistia, não a Lei de Anistia como um todo, somente aquele artigo da Lei de Anistia que diz que estão anistiados os militares, os policiais que durante o regime militar praticaram assassinatos, desaparecimentos políticos, tá certo? Tortura, crimes contra a humanidade, crimes que não são suscetíveis de anistia. A PUC sempre esteve conosco. A professora Nadir Kifuri era reitora dessa universidade e cedeu para nós as dependências do Teatro da Universidade Católica para que a gente fizesse o Congresso pela Anistia. Então a PUC tem uma tradição democrática, tem uma tradição de defesa dos direitos humanos. A anistia foi feita num momento em que a correlação de forças era absolutamente desfavorável a quem não estava no poder e acabou anistiando crimes de agentes do Estado, o que não me parece fazer sentido, e crimes hediondos. A decisão do STF é uma decisão totalmente absurda do ponto de vista ético, moral, político e, portanto, um tribunal como o de hoje, que julga essa decisão, é extremamente importante para esclarecer a opinião pública, mobilizar e trabalhar no sentido de reverter essa situação. Essa lei tem falhas muito graves, que estende o benefício dela aos opositores, aos que são responsáveis pelos crimes, né, cometidos contra os direitos humanos. Daí porque esse tribunal, no sentido de julgar a lei e de propor a mudança dela, e a mudança
é a interpretação de um parágrafo do artigo 1º. Eu fui convidado para ser acusador. Na verdade, a acusação é uma defesa da dignidade do povo brasileiro. Eu vou levantar alguns pontos, né? Teatralmente, né? É um teatro, né? Então eu vou fazer o papel do advogado da lei. Num julgamento sempre tem que ter a acusação e a defesa. E eu vou levantar alguns pontos daqueles que efetivamente querem que a lei fique do jeito que está, até por uma razão, muitas vezes, de covardia, né? Tem medo que esta lei caia por terra e daí haja repercussões criminais em cima dos facínoras, né? Que praticaram tantas coisas horríveis durante todo o período de ditadura. O veredito vai ser encaminhado, se não me engano, ao Congresso Nacional e também vão encaminhar o veredito ao Papa Francisco, que é alguém que vem se destacando como um líder mundial e alguém preocupado exatamente com as questões humanas. Com esse dispositivo, nesses termos, termina a impunidade se mantendo, mesmo em relação àqueles que comprovadamente foram responsáveis, em nome do Estado, tanto civis como militares, por esses crimes. Há uma corrente que, por incrível que pareça, diz, e o outro lado foi punido, o outro lado foi morto, foi torturado, teve que se exilar. Estamos tratando de crimes do Estado e está na hora do Brasil conhecer quais foram os agentes do Estado que, cumprindo ordens ou não, e quem deu essas ordens, para que a história do Brasil possa caminhar com isso bem sabido. 50 anos após o golpe, é necessário retomar essa história, para as novas gerações conhecerem seu passado e a luta daqueles que resistiram. Acho fundamental, porque a gente tem que aprender com a história. Quem não aprender vai ter o desgosto de reviver, não é? Mas principalmente porque nós precisamos saber da nossa história e ficar mais claro para todo mundo que cada vez mais que a história é um processo e não um evento. É saber qual é a história do seu país, qual é a memória desse país e como se posicionar dentro dela. E o que ela tem a ver com hoje, né? Que tem tudo a ver. O terror de Estado continua se exercendo. Nós não podemos ser coniventes em regime nenhum com tortura. Eu acho importante você discutir os 50 anos do golpe, para que a população perceba a manipulação de informações, perceba que não devemos apoiar um golpe, que nunca devemos apoiar uma ditadura. E eu acho que a função da universidade é promover esses debates para formar um cidadão interessado no país, interessado em que o país evolua, interessado em que a maioria do povo brasileiro viva bem. Se a universidade não promove esse debate, ela nos leva para o individualismo, para o sucesso individual e não para uma visão de mundo de eu quero melhorar meu mundo, eu quero melhorar meu país. É um momento em que nós, familiares, não estamos sozinhos. Nós estamos aqui com estudantes, com juristas, com professores, com uma universidade. É um momento extremamente importante para que essa luta alcance a vitória.